Olá, meus amigos. Sou Maria, semeando paz, amor, alegria e, como sempre, alguns conhecimentos a respeito da espiritualidade. Nós estávamos estudando sobre os 7 veículos, os corpos do homem. E falamos do corpo psicossomático karmânico, do corpo da alma, do corpo mental. E digo que mais para frente, conforme nós vamos desenvolvendo o nosso saber, a nossa inteligência, os nossos estudos, esses conhecimentos vão ser mais ampliados ainda. O que nos dá mais conteúdo é esse que nós vamos estudar, que é o perispírito. E nos mostra muitas coisas interessantes. Não há necessidade de ter essa ou aquela religião, porque isso faz parte do humano, do ser que está em evolução. Por conseguinte, veremos alguma coisa, por enquanto, sobre o espírito, que ele é o princípio inteligente do universo, cuja natureza íntima é composta do que se chama de matéria quintessenciada, ou seja, energia superior para além do nosso estado vibratório. Sua vibração com a matéria física e orgânica do ser é realizada pelo processo mental e por uma espécie de corpo, localizada no plano etérico, determinada pelos espíritos de perispírito, intermediário entre o lado vibratório, onde se encontra, e o plano material, que vem a ser um abrigo do espírito. Em outras palavras, é a vida que vivemos periodicamente como matéria densa, na busca de melhores padrões evolutivos. O perispírito preenche a diferença vibratória existente entre o espírito e o mundo físico. Sem ele, o espírito não poderia moldar para si um corpo material. Então, minha gente, eu vou dizer então, em palavras minhas mais fáceis, de que ele é o perispírito. Alguns chamam de psicossoma. Outros, que estudam os etéricos, os iogues, eles costumam chamar de corpo astral. E é um corpo astral puro. Que depois dele nós vamos estudar um outro corpo astral. Só que é o inferior. Então, por enquanto eu venho dizer que o perispírito nada mais é que um invólucro, uma espécie de uma capa protetora para o nosso espírito. E sem ele, ninguém estaria aqui. Não seria possível a encarnação de ninguém. E digo também outras coisas, por exemplo, que nós vamos dizer muito sobre o nascimento, sobre o problema da morte, e é necessário para que nós tenhamos conhecimento, porque muitas pessoas têm medo, não querem ouvir falar, né? Então, eles, sabendo que é uma coisa natural, e como se processa, e o que acontece, então, mas chegaremos num ponto X que tudo será muito natural, como o nascimento e a morte. Mas vejamos então a respeito desse corpo astral puro chamado perispírito. Esse veículo é essencialmente plástico.
dando origem à morfologia ou formas, segundo os ascendentes do organismo mental. Então, esse organismo mental, nós já vimos que nada mais é que o nosso espírito. E ele que comanda. Ele dá ideia para que o perispírito faça. Tanto é que quando a gente passa no plano astral, nós nos apresentamos como nós queremos. E ele é comandado pela ordem do espírito. O primeiro corpo astral adquirido, que irá servir de arquétipo para o futuro, que chamaremos de matriz astral. Ele é muito ideoplastizado, ou seja, assume a sua forma segundo as suas ideias, geradas pelo organismo mental. É o corpo chamado perispírito por outras correntes evolucionistas do planeta. Constitui a sede dos desejos, das emoções e da afetividade. Reflete o estado consciencial do indivíduo. É rudimentar ou sublime, segundo o estado evolutivo do ser espiritual. O estado evolutivo do ser espiritual que faz uso de um corpo astral superior, que é o perispírito. Pode determinar aparências angélicas ou bestiais nesse veículo de matéria que nós estamos falando. Então, conforme foi dito, ele é ideoplastizado. Então, ele assume a forma daquilo, de um animal, dele na última encarnação, ou de encarnação que ele gostou. Ele pensa, imediatamente ele aparece. Principalmente as vestimentas, uns anos de túnica, outros de roupas comuns, né, que ele usava quando estava na Terra, outros com roupas quando ele pertencia morou no Oriente, morou em outro país diferente, e assim por diante. Ele atua no corpo físico através do sistema nervoso central. O sistema nervoso central fica atrás, nossas costas aqui, e ele é ligado aí. E também ao periférico e ao parasimpático. O supervisionamento em relação ao corpo físico é o de circundá-lo. Então, ele não fica paradinho atrás de nós, ele fica circundando o nosso corpo, né? Para o lado horário, se for masculino, para o lado anti-horário, se for feminino. Então, vocês veem então, que ele fica constantemente se movimentando, né? E ele é caído mais para o lado esquerdo, nosso lado esquerdo, né? E tem uma coisa também que eu posso falar, que em virtude, por exemplo, de um aborrecimento qualquer, de um muito grande, de uma dor, de um sofrimento mesmo, a pessoa, o indivíduo, ele pode ter problema no seu perispírito. Então ele sai do lugar, ele fica meio caído, e a pessoa sente insônia, dá uma espécie de uma depressão, incômodo, mas há tratamento para isso. Segundo René Nunes, da cromoterapia, da qual eu também li bastante, ele nos ensina nos seus livros o que se faz para colocá-lo no lugar. É lógico que não é a 3x2, de qualquer jeito. Nós precisamos nos informar direito e fazer direitinho, conforme ele nos ensinou. Segundo o ser espiritual, então, nós vemos então que todos nós
todo humano tem ele ligado, não só num lugar, em vários lugares. Mas temos 3 lugares principais. Vejamos então. E nesses lugares, quando a gente acontece o desencarne, o fenômeno morte, então ele começa a se desligar. Vejam bem, ele não se desliga os 3 de uma vez. É um de cada vez e tendo um espaço entre um e outro. E isso é necessário que todos nós saibamos que a gente precisa saber, precisa ter conhecimento. E esses cordões só se desatam de uma maneira rápida quando acontece um acidente, quando a pessoa tem um problema cardíaco e desencarna, quando ele é assassinado, ou mesmo quando ele tira a sua vida. Mas aí o sofrimento é muito grande, porque ele é desatado à força e jogado fora do corpo. Mas em condições normais, nós vamos ver agora por onde nós vamos começar falando. O mais superior, ele se liga, esse cordão vibratório, no encéfalo, na parte aqui da nuca, da cabeça, nos centros nervosos. E ele é dividido aí nessa região, né? E ele se desata em primeiro lugar. E ele tem a cor amarela, azulada. O segundo cordão vibratório se gasta no precórdio, aqui na região do nosso coração. Vejam bem. E ele tem uma cor prateada, amarelada. Então, muitas vezes a gente antes escutava falar desse misterioso cordão de prata. Então, é esse, que é o segundo. O terceiro cordão, proveniente do corpo astral, se engasta no corpo físico, na região do plexo visceral, né, nas vísceras, onde se dicotoniza várias vezes, sendo responsável pelos processos inferiores dos fenômenos vegetativos do indivíduo. Ele é coordenado pelos 2 cordões que já foi falado, já citados. Sua coloração é vermelha com laivos amarelos. Então vejam bem quais são esses 3 cordões. De vez em quando, caso você se interesse, procurem relembrar que eles são muito importantes saber. E como exemplo, eu vou falar sobre um desencarne que nos deram para que a gente passasse para as pessoas, para a gente se sintonizar realmente com esse problema. Mas é um exemplo de uma pessoa que viveu aqui na Terra, dignamente, dentro dos parâmetros, enfim, ele mereceu essa ajuda. Mas não é todo mundo em todo mundo que se processa assim. Depende muito daquilo que a gente fez, do nosso caráter, né? E se a gente vai ter ajuda, orientação, se os nossos entes queridos vêm nos receber. Então, entra uma série de coisas que acontecem no nosso desencarne. E quando a gente está para desencarnar, seja de uma moléstia, de uma doença ou de alguma coisa que ele já sabe que a gente vai passar, os nossos entes queridos vêm nos esperar. Ou amigos de outras eras, ou aqueles que foram primeiro, logicamente. Então,
o desencarne. O ser espiritual, ao desencarnar, sofre uma série de problemas, de fenômenos, dependendo, é claro, do grau evolutivo. Aqueles que são merecedores de uma assessoria, logo após o desencarne, permanecem num certo entorpecimento, sendo que alguns, após minutos ou horas, já se encontram completamente lúcidos e presenciam as últimas técnicas de desligamento do corpo astral do corpo físico. Então, vocês veem bem e tem também alguns que não querem se desligar do seu corpo físico. Outros que ficam tão perturbados que é necessário, então, vir, e geralmente vem, gente, vocês não se preocupem que geralmente vem técnicos espirituais no salvar a pátria, como se diz. Há aqueles bem evoluídos que ao desencarnar ele mesmo se ajuda para se desligar. Então vejamos qual é o primeiro cordão a se desligar. E isso também é muito importante saber. O primeiro cordão vibratório a ser rompido é o que engasta no precórdio. Então veja bem, esse daqui que é o primeiro. Fazendo com que o corpo etérico se desprenda parcialmente do corpo físico denso, retirando algumas energias que são transformadas por processos muito sutis em energia astral. Vocês estão vendo? Nada é jogado fora, tudo é aproveitado. E essas energias servem também para outros corpos. E após isso, gente, após 8 horas desse procedimento, do que aconteceu, será desatado o segundo cordão, o que engasta na região do plexo sacral, como foi falado, nas vísceras. É rompido. E com esse rompimento, começa a esvaziar-se as energias mantedoras das células viscerais, as quais permanecem ainda vivas. Então, vocês estão vendo que o primeiro cordão é na altura do coração. E o segundo é nas vísceras. E agora nós vamos ver o terceiro, que é o encéfalo. Vejam bem, por volta de 16 a 20 horas após o desencarne, com o corpo astral não precisando estar presente, onde o corpo denso se encontra rompido, o terceiro e o último cordão vibratório, o que estava ligado no cérebro, encerrando então definitivamente a odisseia do ser espiritual no corpo físico que lhe serviu de veículo evolutivo. Parte do corpo etérico, apenas o córtex ou caixa, fica aderido ao corpo astral, ao qual se desprenderá após 72 horas. Então eu alerto aqui, minha gente, para aquelas pessoas, eu conheço várias, que não querem ser sepultadas, querem passar pela queima, né, do corpo. E isso daí, essas pessoas, eles têm que ver essas horas que tem esse desligamento, porque não é todo mundo que processa igual, conforme já foi dito. Uns são bem lentos, né, demoram, depende do concurso, da ajuda da parte espiritual, depende dele, porque ele fica muito perturbado, né, lógico que ele fica fora de si. Agora, tem aqueles mais evoluídos que assistem tudo, e outros que não, que após o desencarne já vão embora com seres que vieram buscá-lo. Então,
Vejam bem que a pessoa pode sofrer muito se ele ainda tiver ligado em algum desses cordões. E para evitar isso, a gente está passando e explicando que precisa ter um determinado tempo para ser queimado. Vejam bem, tivemos um pequeno exemplo de um desencarne, sendo o mesmo assistido pelo astral, pois se o encarnado for a merecedora dessa assistência. Não creia que tudo se processe assim. As variações são infinitas, atendendo à individualidade de cada um. Assim é que todo ser encarnado, após o seu desencarne, é encaminhado para um túnel chamado túnel de triagem vibratória, que é o lugar que temos no plano astral, onde são recebidos aqueles que desencarnam e onde nós passaremos por um exame bem minucioso dos nossos corpos sutis, que aí no caso será o espírito e o perispírito, que conforme a gente teve a vivência, conforme a gente fez, às vezes ele está bem danificado e necessita de tratamento no plano astral. E aí foi encerrada então, como nós dissemos, a odisseia da vida. E continuaremos numa próxima com outras ideias, outras palavras. Até já. Então, que Deus nos ilumine a cada um de nós.